paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia aqui na presença do Senhor, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, naquilo que Deus tem e quer compartilhar conosco. Amém? E o texto que eu gostaria de ler hoje se encontra em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, que fala do poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus pelo Evangelho que chegou até nós. Evangelho significa boas novas, palavras que foram tragas por Jesus até a nós. Quando Jesus se manifestou, o Filho de Deus, ele veio e se propôs a se tornar o elo de ligação, porque houve um rompimento lá no início, quando o homem pecou, o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos jogou para baixo. E Deus, com sua infinita graça e infinita misericórdia, enviou Jesus. E Jesus, pregando a palavra, trazendo a verdade, trazendo o Evangelho, as notícias boas de salvação, nos alcançou. E é esse Evangelho que nós precisamos anunciar e propagar. Porque o Evangelho é o retorno à nossa origem. Quando Deus criou o homem, Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano, Deus tinha um objetivo. E Deus quer que nós continuemos, que nós demos sequência ao propósito dele, como se Adão nunca tivesse pecado, como se Adão nunca tivesse caído. É este o propósito do Evangelho, de nos restaurar, de fazer com que essa palavra se torne vida. Porque Deus, ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Então, meu irmão, a fé nos faz justo. É interessante porque nós temos a fé como aquele que crê, né? A fé nos faz crente, não. A fé não nos faz um crente. A fé nos faz justo, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Até Satanás, ele crê e estremece, mas não obedece. Então, a fé nos torna justos diante de Deus. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, que é um processo de fé em fé. É um retorno à nossa origem, para darmos continuidade ao plano inicial de Deus, ao propósito inicial de Deus para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos caminhar em obediência ao Senhor. Então, abrace o Evangelho, proclame a mensagem de salvação, não se envergonhe desse Evangelho, não se sinta constrangido, pelo contrário, se anime, se disponha e obedeça e abrace o Evangelho e pregue essa palavra. Viva essa palavra, para que nós possamos assim cumprir o propósito eterno de Deus, que iniciou lá no Éden, mas que foi barrado, criou-se uma barreira por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus nós fomos restaurados. O Senhor Jesus veio para desfazer, para remover aquela barreira que nos impedia de cumprir o plano inicial de Deus para as nossas vidas, que é um plano de justiça, de sermos justos na presença do Senhor pela fé, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que o Senhor nos abençoe e que possamos amar o Evangelho e proclamá-lo a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo Evangelho. Muito obrigado, Senhor, pelas boas novas de salvação. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. E que nós possamos reconhecer que nós fomos criados, ó Deus, para dar certo. Fomos criados para funcionar. E que nós possamos, ó Deus, de fé em fé, nos aproximar mais e mais de Ti. E nos tornarmos, ó Deus,
cumpridores do teu propósito, do teu plano para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém?